Boa tarde, boa tarde, boa tarde, sejam bem-vindos, graças a Deus porque vocês estão aqui. Vamos aqui esperar só que entrem mais algumas pessoas, sejam bem-vindos, Deus abençoe a vossa semana, Deus abençoe a vossa segunda-feira, que isto que eu vou partilhar possa trazer de alguma forma cura, traga libertação, traga salvação, traga direcionamento para a sua vida, para a sua semana e que você possa ser tocado pelo amor de Deus acima de todas as coisas. Está muito alto, vou aqui baixar. Então, eu quero aqui partilhar, hoje vou partilhar de novo, nós estamos aqui na leitura de um livro e eu estou a ler o capítulo 25 do livro, lembrando que fica no YouTube, talvez hoje eu deixe até por aqui gravado e quero deixar aqui uma informação porque eu não sei, como isto são 47 lições, eu tenho tido outras mensagens que Deus tem colocado no meu coração para eu partilhar aqui convosco, diferentes desta, então eu não vou deixar de ler, não é? Mas eu sou uma pessoa que sou muito, olá, paz do Senhor Jesus, eu sou uma pessoa que sou muito dirigida por Deus, ou seja, se Deus me disser uma palavra de alerta para vocês, eu vou obedecer a Deus, eu sou uma pessoa que obedece à voz de Deus, se Deus me disser não faças agora, faz outra coisa, vai por ali, eu obedeço, eu prefiro obedecer. A própria Bíblia nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar, então o movimento profético tem a ver com isto, tem a ver com nós obedecermos a uma voz. Eu li alguns livros de um avivalista que eu tenho, que ele fazia coisas que eu não vou partilhar aqui convosco, mas de obediência a Deus, que às vezes até para quem não entende o movimento profético e o movimento de Deus pode parecer até que é rebelião, mas não, se você está debaixo de uma direção de Deus, você não pode se submeter, não pode ir no meio da boiada, no meio da manada. Isto chama profético e a própria Bíblia fala que Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas e evangelistas, mestres, pastores, dom de milagres, dom de servir, independentemente de quem você seja em Deus, da sua identidade, o importante é você fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, seja uma coisa pequena, uma coisa grande, uma simples mensagem de bom dia que você partilhe, alguma coisa que você faça com amor e com a direção de Deus. Não faça para agradar aos homens, para tentar aplausos dos homens, porque quem vai colocar você nos lugares altos é sempre Deus. Mas isto tem a ver com obediência e humildade. Então eu estou aqui a dizer isto porque talvez eu vou continuar aqui a ler o livro até Deus me dizer olha, faz outra coisa, tá bom? Porque às vezes eu faço aqui este momento, estou aqui convosco, sei que vos estou a abençoar, mas estou a deixar lá no YouTube e o meu objetivo é alcançar mais pessoas através do YouTube para que as pessoas possam ser tocadas por esta mensagem, serem curados, serem libertos, serem libertos pelo Senhor Jesus, tá bom? Então, eu vou aqui passar o tema hoje e isto tudo, porquê que eu estou a dizer isto tudo? Porque hoje Deus colocou uma mensagem poderosa no meu coração e eu vou ter que parar vou ter que meter no YouTube e depois vou ter que gravar outra, porque tem outras coisas que Deus está a colocar muito fortes para este tempo, para Deus falar ao seu coração, coisas minhas, não tem a ver com o livro, tem coisa a ver com coisas que Deus fala a nós. Então, por exemplo, quero partilhar convosco acerca dos dons ministeriais, que eu acabei de falar agora, são dons ministeriais, existem dons espirituais, dons ministeriais, eu quero-vos trazer também este tipo de ensino, entende? Mas pronto, agora, hoje, vamos estar aqui na leitura do dia 25, que se chama o processo de cura. Lição 25, o processo de cura, partilhem também com outras pessoas. E o versículo, para quem está a iniciar agora este acompanhamento comigo, isto é um versículo e eu falo um pouco da minha visão e estou a ler o capítulo do livro assim para o alto, para vocês serem edificados e abençoados. Então, chama-se o processo de cura, aqui o 25, e o versículo é Jó 5, que diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Olha que lindo, olha que lindo. Então,
talvez a correção de Deus, as palavras de exortação, nunca são agradáveis ao homem, porque vão confrontar a nossa carne, vão confrontar aquilo que a nossa carne deseja. Como a palavra diz, não é? A carne para nada se aproveita. Existe uma batalha entre corpo e alma e espírito. E nós, para tentarmos estar voltados para... Era o que eu estava a dizer, é uma batalha, um confronto de coisas às vezes que nós queremos fazer, que parece que estão a agradar a Deus, e às vezes são coisas que são da nossa carne, é esse discernimento que nós precisamos de ter. Então aqui há uma felicidade, há uma promessa de felicidade para quem Deus corrige. Então uma das passagens que Deus transformou a minha vida e que me levou mesmo para apaixonar-me por Jesus, para quem não sabe, uma das partes do meu testemunho, eu tropecei, ainda quando eu andava lá nas loucuras do mundão, não é? Nós não saímos do mundo, mas eu andava nas loucuras, eu pertencia ao outro lado, e um dia com muita loucura de álcool e tudo mais na cabeça, eu tropecei e fui para o hospital e colocaram um gesso na minha perna e disseram para eu ficar 20 dias de baixa, sem trabalhar. Então eu andar de muletas, tinha acabado de mudar de casa há pouco tempo, não tinha ponto de referência, não consegui ensinar as pessoas a irem ao meu encontro para me fazer visitas. Algumas pessoas lá conseguiram, mas havia outras que era muito difícil para eles, porque até para mim própria era difícil. Eu tinha acabado de mudar para aquela casa há 2 dias, então a festa que eu fiz foi de celebração. Eu lembro perfeitamente de quando eu estava com as muletas, eu chorava e a minha Bíblia caiu e eu abri em Hebreus 12, e Hebreus 12 fala precisamente esta coisa: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Então Hebreus 2 ainda fala de uma forma mais profunda, porque fala que Deus corrige aqueles que ama. Então quando Deus nos está a trazer uma palavra de exortação e de correção, não é porque Ele nos queira magoar, é porque Ele nos quer alinhar e Ele quer que nós sejamos abençoados. Então, às vezes as pessoas dizem, que palavra tão pesada, que correção, que machadada. Tudo bem, mas vem com amor de Deus, e foi isso que eu recebi. E aquela palavra caiu-me tão bem, porque Deus só corrige mesmo a quem Ele ama, Ele ama aqueles que são filhos. Porque há uns que seguem uma religião, há quem fale da Bíblia, mas não é filho de Deus. E quando você vai estudar os Evangelhos, vai estudar o livro de João em especial, fala muito acerca disso, de quem é que é filho de Deus e quem não é. Então é um tempo de você também discernir os espíritos e entender quem é que você está a ouvir, quem é que realmente é de Deus e quem não é de Deus. Então aqui diz: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreza a disciplina do Todo-Poderoso, pois Ele fere. Ou seja, Deus dá uma correção, Ele fere, mas trata do ferido. Ou seja, Ele corrige, mas depois derrama amor e traz palavras de vida eterna, traz palavras de vida. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Então Deus é amor e Deus é justiça. É isto que temos que entender. Quem é Deus? Quem é Deus? Deus é amor, mas Deus é justiça. Porque você, se tem um filho, se você tem um esposo, uma esposa, um amigo, alguém que você ama muito, você não vai permitir que essa pessoa se jogue da ponta abaixo. Você não vai permitir que essa pessoa tome um cálice de veneno para ratos. 605, sei lá, eu acho que é o mais, não sei, é o nome do veneno. Aquilo é mortal, aquilo é homicida. Você não vai permitir. E às vezes há coisas que nós não vemos que são perigosas para nós, e Deus tem que nos trazer uma correção. Naquele caso, o testemunho que eu estava a dizer, o caminho que eu estava a fazer não era o caminho mais correto. Lá está, e Deus permitiu que aquela situação acontecesse, que não me traz mazela nenhuma, não trago, foi um testemunho até bonito de coisas que aconteceram naquele tempo. Lembro-me perfeitamente de eu chorar, andar com muletas, não conseguia andar, mas lembro de todos os dias estava enfiada na igreja, a tentar buscar de Deus. Havia um propósito de Deus, de eu conhecer a Deus mais profundamente, e talvez se aquilo não tivesse acontecido comigo, eu não tivesse lido aquela palavra, eu não tivesse entendido o amor de Deus, talvez eu não tivesse, ai meu Deus, espera aí, talvez eu não estivesse no caminho que estou hoje. Se eu não tivesse caído, se eu não tivesse tido aquele, pronto, não quer dizer que tenha sido agradável, não é? Que de andar de muletas e não ter como ir às compras, ter que ir com uma mochila. Foram experiências que trouxeram aprendizado, mas foi o amor de Deus que me alcançou. Agora vou aqui passar a ler o texto entende? É por isto que eu às vezes, Deus tem falado ao meu coração, que Deus tem palavras específicas para eu partilhar convosco, e se eu estou a ler muito aqui do livro, eu não consigo partilhar muito daquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração, apesar do livro ser interessante e abençoador. Então, vamos aqui.
dia 20, que diz assim: situações mal resolvidas e feridas na alma podem bloquear a sua vida e fazê-la andar em círculos, caso não sejam devidamente tratadas e solucionadas. Em outras palavras, uma paralisia se estabelece quando há feridas não tratadas. Olha aqui que interessante. Isto é muito interessante. Eu sei que Deus vai curar muita gente. Eu sinto um peso, sinto uma graça, não sei, sinto qualquer coisa assim de Deus. Que sei que esta mensagem hoje vai curar muitas pessoas que têm a vida parada, travada, por feridas não tratadas. E é verdade, uma enfermidade para a pessoa. Olha, no meu caso, quando eu agora, como eu digo, é a primeira vez que eu estou a ler isto, não li isto, não reli, não meditei, eu leio o versículo e começo a falar e depois começo a ler aqui pela primeira vez, ao mesmo tempo que vocês, não sei se vocês já leram este livro ou não. Então, eu quando estava com a perna paralisada, eu não conseguia mover muito longe. Eu estava ali com uma enfermidade, mas era uma enfermidade, não era da alma, era uma enfermidade exterior, era numa perna, não é? Eu não conseguia mover com aquelas... Eu disse que eu andava com uma mochilinha, ia à igreja sim, mas não conseguia ir muito mais longe, não conseguia comprar todas as coisas que eu necessitava. Então, porque eu estava a passar por um tratamento, eu precisava daquele tratamento para eu voltar a caminhar normalmente e livre. Então, o mesmo acontece com feridas na alma, com mágoa, com amargura, com falta de perdão. Então, antes de iniciar o processo de cura, no entanto, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Portanto, hoje analisaremos 3 das suas possíveis causas. A origem das suas feridas pode ser você. Podemos ser as acusadoras das nossas dores através das escolhas que fazemos. Somos livres de fazê-las, mas não escaparemos das nossas consequências. E isto aqui, eu creio que o que ela está a falar é acerca de coisas, às vezes, escolhas erradas que nós fazemos, caminhos errados que tomamos. E se nós trouxermos autocondenação para nós e não nos perdoarmos, sabia que você tem que se perdoar às vezes? Você às vezes vai falhar. Nós às vezes falhamos, fazemos escolhas erradas, dizemos coisas erradas. Mas se nós nos arrependermos e nos voltarmos para Deus e mudarmos a rota, essa acusação, se continuar a vir sobre a sua mente, trazer peso e a dizer, mas tu fizeste aquilo lá atrás, fizeste uma escolha errada, um relacionamento errado, disseste coisas erradas daquela pessoa, trataste mal aquela pessoa lá atrás, se você já se arrependeu, você já mudou a sua atitude, pediu perdão à pessoa, já mudou a sua rota, já não está nesse tempo, essa acusação que está a vir é o diabo que está a trazer condenação para a sua mente por causa do seu erro. Então, às vezes você está-se a massacrar a si próprio, está-se a massacrar por coisas que já foram perdoadas por Deus. Continuando, às vezes escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus. Insensibilidade espiritual. Olha que incrível. O que é que eu estava a falar no início? Que às vezes estamos a alimentar, é isso que eu gosto sempre de entender em Deus. Quando eu estou a fazer as coisas para agradar a Deus ou para agradar a minha carne. E quando eu estava a falar da continuidade de ler este livro, não tem a ver com agradar a minha carne. Comecei um propósito, sim, mas Deus está-me a colocar outras mensagens para partilhar convosco. Entende? E eu tenho que administrar o tempo e tenho que entender. Entende? Então, continuando aqui, sempre pensei que os ferimentos causados pela lepra se deviam apenas à doença, até que certa vez visitei um leprosário e aprendi que esses machucados estavam ligados à insensibilidade da pele provocada pela lepra. Os doentes se queimam, cortam-se e ferem sem perceber. Porquê? Porque a lepra paralisa a zona que afeta. Antigamente, quando era a lepra, eles não sentiam a zona das mãos ou qualquer coisa, começavam-se a quebrar e tudo a partir, porque havia uma insensibilidade ali. Simplesmente porque perderam a sensibilidade da mesma forma. Podemos padecer internamente em virtude da nossa insensibilidade espiritual. Isto é lepra espiritual. Isto é muito forte. Lepra espiritual. Insensibilidade espiritual, porque até mesmo o que ignoramos pode ter consequências. O caso de Josias ilustra bem esse princípio.
Ou seja, a insensibilidade espiritual às vezes leva a pessoa a ignorar os sinais que Deus está a dizer. Quando Deus diz, olha, não faças isto, para com aquilo. Imagina, eu estava a falar do testemunho que eu tive. Se eu não desse importância àquela palavra que Deus me estava a dar, eu iria continuar. Talvez eu nem estivesse aqui hoje para contar esta história, talvez eu não estivesse aqui hoje para partilhar, talvez eu não tivesse batizado já tantas pessoas, já não tivesse ajudado tantas pessoas, e que continua-se a ser, em nome do Senhor Jesus, a ser bênção para milhares e milhares de pessoas, e todos que venham, os que vierem, vocês e muitos mais. Possivelmente eu não estaria aqui para contar a história. Então, se eu não desse atenção àquilo que Deus me falou, que era uma repreensão que Deus me estava a trazer, mas que era por amor, Ele estava-se a revelar a mim como um pai. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não cresci com pai, eu não sabia o que era o amor de pai, mas aí já foi o início para eu entender que eu tenho um pai que me ama, que me corrige, que me ama, que cuida de mim. Entende? Então eu dei atenção àquilo que eu vi, àquilo que eu li, àquela palavra, e quantas mais? Quantas direções? Eu agora no início eu estava a dizer assim, eu não sei se eu estou aqui num propósito, que eu talvez vá começar a trazer outras mensagens e vamos dar uma pausa. Ainda não sei. Deus não disse, olha, para com a leitura do livro, porque são 57 dias. Talvez seja até uma passagem, algo que não tem nada a ver, e continuemos. Eu vou continuar até Deus dizer assim, quero que tu partilhes esta mensagem. Tem outras coisas que eu preciso falar convosco. Estava a falar acerca de dons e tudo mais para quem está aqui agora. Dons e dons espirituais, dons ministeriais. Quero falar outras coisas de ensino. Quero trazer um ensino de algumas coisas diferentes para vocês. Mas vamos continuar. Mas lá está, preciso de estar atento à voz de Deus para obedecer e entender, olha, é isto, é aquilo que eu quero que tu faças. Continuar aqui, Josias foi um rei temente a Deus. Depois que encontrou o livro da lei que estava perdido no templo, percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. E eu vou partilhar aqui, ela não fala aqui muito acerca da atitude do rei Josias, ou seja, andava ali um tempo que ninguém ligava para Deus, ninguém temia a Deus, e fala a palavra que Josias, quando encontrou o livro, eu fico até emocionada a contar isto, ele ficou tocado, ele humilhou-se, ele rasgou as vestes, ele começou, sabe quando você, como parece, quando os seus olhos espirituais se abrem e você vê a realidade do que está à sua volta, do quão falhos nós somos com Deus às vezes até em ingratidão. Deus está a fazer tantas coisas e o povo estava tão longe de Deus que ele leu aquele livro e eu vou continuar aqui. Ele promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado, restaurou a religião judaica. Então ele fez coisas lindas, ele trouxe restauração. Porquê? Porque ele abriu o livro, ele viu o livro, trouxe restauração para aquilo que precisava de ser restaurado. Então nós às vezes pensamos assim, Deus faz tudo, mas nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores, nós temos que entender por isso é que nós temos que entender a nossa direção, o nosso propósito, a nossa identidade em Cristo, para nós nos movermos para cooperar com Deus, para não passarmos aqui na terra e fazer as coisas que nós queremos e não fazermos aquilo que Ele quer. Há muita gente que vai querer manipular você, vai querer dizer que você é isto, que você é aquilo. Também a mim já têm feito isso, querem dizer que eu sou isto, que eu sou aquilo. E quando eu me sinto já me tenho sentido em abismos espirituais e Deus ali no meio daquele abismo, como se, olha, eu tive uma visão, como se fosse na boca sabe quando Jonas estava dentro da boca do peixe? Muitas vezes eu sinto-me assim, e Deus diz assim, não, eu não quero que tu sigas o que essa pessoa está a dizer, essa pessoa está a falar, não é por mim. Muitas vezes Deus abre os olhos espirituais no meio do abismo, então muitas vezes na escuridão Deus vai falar consigo. Muitas vezes você pensa por isso é que tem que discernir os espíritos e entender quando é Deus. É Deus, você tem que seguir a direção de Deus, tem que seguir aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque só quando o Jonas entendeu o propósito dele, é que ele foi cuspido para a beira da praia. E muitas vezes você vai ser lançada por Deus, para a direção que Ele tem consigo, quando você passa ali por um momento, até parece que está tudo escuro, você não está a entender nada, mas Deus vai falar assim, olha, não é esta a direção que eu tenho para ti.
E foi o que aconteceu. Jonas estava a fugir da direção de Deus. Jonas tinha um propósito de libertar um povo, só que ele achava que aquele povo não merecia. Às vezes nós pensamos também que aqueles não merecem, ou pensamos que não vamos conseguir. Mil e uma coisas. Vários líderes da Bíblia, um era porque dizia que não sabia falar, o outro era porque não merecia, o outro é porque veio de uma família. Cada um tinha uma desculpa sempre para fugir. O outro tinha medo. Jonas achava que aqueles não mereciam. Então, Deus se move de várias formas diferentes em cada pessoa, é isso que temos que entender. E às vezes as pessoas, quando têm uma mente fechada, quando não estão libertas no Espírito, há pessoas que não têm a mente liberta no Espírito e pensam que você vai ter que seguir a cegueira deles. Então tenham muito cuidado pelo cego que tenta conduzir os outros. Isto não tem a ver com cegueira de vista, tem a ver com cegueira espiritual. E pronto, Deus vai falando. Então, Josias foi um rei temente a Deus, pois quando encontrou o livro da lei que estava perdido no templo, percebeu o quanto o povo de Judá se afastava dos caminhos do Senhor. Então promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado, restaurou a religião judaica. Olha que trabalho incrível que ele fez. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa, uma mulher, profetisa chamada Hulda, por isso quando você... porque eu ouvi, eu não sei, eu ouvi uma mensagem há uns dias assim um pouco, ou seja, as pessoas pensam que Deus fala num trombone, no holofote, num palco. Não, Deus usa os seus profetas para falarem, Deus usa pessoas em específico, com mensagem específica, por isso é que eu quero falar acerca dos dons ministeriais. Aqui a profetisa Hulda. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa, então Deus usa uma pessoa para falar a um povo, não tem a ver com um megafone e uma voz toda junta, porque isso aí não tem a ver com cor, não é o cor de Santa Mar, aqui em Portugal existe o cor de Santa Mar do Eiras, é porque eu ouço às vezes cada coisa que me ultrapassa, não tem a ver com cor. Tem a ver com pessoas, sim, que estão num corpo. Jesus é o cabeça, sim. Só que Deus tem que se mover, Deus move-se nos dons ministeriais. Então Deus usa os profetas às vezes para falar até coisas que não são, que não são lá muito agradáveis, não é? Mas é o propósito do profeta, é trazer a chamada de exortação. Olha, e eu vou aqui partilhar o que é que ela disse. O Senhor, no entanto, por meio de uma profetisa chamada Hulda, disse que castigaria o povo. Olha que mensagem abençoada que ela traz. É uma mensagem desagradável. Deus disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar de eles não conhecerem o seu conteúdo. Então isto é uma mensagem doce? Não é uma mensagem doce. Cumpriu-se. Porque Deus é fiel para com a sua palavra. Deus sabe o que é que se vai passar à frente. Deus sabe mais do nosso coração do que nós mesmos. Isso quer dizer que Ele nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, examine se as suas raízes têm estado insensíveis à palavra de Deus e precisam de restauração. Então eu quero desde já profetizar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, aqui no nosso meio, aqui você que está aqui comigo, quem vai ouvir depois, que haja uma restauração das suas raízes. Se existe alguma coisa que são sofismas, fortalezas, tudo aquilo que está a impedir de você ouvir a voz de Deus, eu oro para que um rio de poder, um rio de águas vivas venha purificar as raízes, venha purificar, venha santificar, venha arrancar os bichos, venha arrancar os parasitas, arrancar os parasitas das raízes, tudo aquilo que impede e traz insensibilidade espiritual. Em nome do Senhor Jesus, traz cegueira espiritual, sujeira, seja limpa com os rios de Deus. Então, eu profetizo esta restauração, em nome do Senhor Jesus. Às vezes causamos machucados a nós mesmas quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Olhe, isto aqui é muito precioso, em lutas que não são nossas, e Deus já está a falar aqui connosco. Quantas vezes, isto Deus falou comigo há uns dias também, quantas vezes nós estamos a querer tirar pessoas, e falou comigo no meio da palavra, que falou comigo numa situação que eu estava a passar. Eu estava a ler acerca do povo de Israel, quando Moisés tirou o povo de Israel, quando quando Deus disse para Moisés tirar o povo de Israel,
o que é que acontece? O povo de Israel estava a reclamar e eles não queriam, na mentalidade deles, eles não queriam sair, porque eles estavam sempre a falar de que comiam coisas boas no Egito. Você já deve ter ouvido falar esta história. Comiam coisas no Egito e estavam sempre a trazer uma condenação para Moisés. Eles já tinham saído da terra da escravatura, eles já estavam a caminhar para uma nova terra, estavam numa passagem. Nós temos falado nas outras lições anteriores acerca da passagem. E eles já estavam a caminhar para o novo de Deus. Mas eles estavam com a boca deles sempre a dizer que lá deviam de estar. Qualquer coisa que acontecia de errado, eles traziam peso para a vida de Moisés. E porquê é que nos tiraste lá? E nós devíamos estar lá. Então eles profetizavam com a boca deles que deviam de estar lá. Então na mentalidade deles, eles ainda estavam presos. Talvez eles nem sequer quisessem sair daquele ambiente. Porque se eles quisessem, eles seriam mais gratos no seu espírito, com as suas palavras e diziam, bem, o pior já passou, nós já não estamos debaixo e que Deus nos liberte em nome de Jesus de ter um espírito de reclamação, que estejamos sempre gratos e que vejamos a boa mão de Deus a agir as coisas na nossa vida. Então, o que é que acontece? E isto porquê? Porque lá está, o Moisés estava a libertar aquele povo, mas será que aquele povo queria ser liberto? Será que aquele povo queria ser liberto? E o que é que acontece? O que é que isto tem a ver com isto? Diz assim esta frase. Porque às vezes causamos machucados em nós mesmos quando nos envolvemos em lutas que não são nossas. Ali no caso, Moisés teve uma missão. Deus deu-lhe aquela missão. Moisés não estava fora da vontade de Deus. Foi Deus que lhe disse para libertar o povo. O povo teve a chance de ser liberto, só que eles não queriam ser libertos. Muitas vezes Deus dá a missão a mim e assim Deus disse para irmos pregar o Evangelho a toda a criatura. Orarmos, curar enfermos, expulsar mortos, fazer isto e aquilo. Mas há pessoas que não querem ser libertas. E você às vezes está-se ali a ferir e a desgastar, por isso é que é preciso discernimento, é preciso entendimento, é preciso ter muita clareza no espírito para entender quem são as pessoas para as quais você está a lutar. Às vezes está ali, há pessoas que eu às vezes oro, e que Deus disse-me para eu orar, que eu nem sei se devo partilhar isto convosco, isto até parece chocante. Houve alguém que eu orei por muito tempo, mas essa pessoa foi liberta, essa pessoa está salva, graças a Deus, e está no caminho do Senhor, no caminho de Deus, mas que eu vinha sempre um pensamento, eu não quero isto, eu não posso, porque eu começava a orar e eu olhava para mim, eu começava a transpirar, eu via o chão todo molhado, e eu pensava, mas como é que eu transpiro tanto a orar por esta pessoa? Então era muita opressão que estava sobre aquela pessoa, era muita carga, muita coisa que estava em cima daquela pessoa, e eu pensava que aquilo não era para mim. Eu pensava que aquilo não era para mim, mas não era. No caso era, mas a pessoa tinha que escolher, a pessoa escolheu bem. Mas há pessoas às vezes que você vai começar a fazer essa oração, vai interceder pela pessoa, vai orar, vai abençoar, só que há pessoas que não querem. Há pessoas que não querem e depois já chega a ser, aquilo já começa a fazer mal a si. Então é esse entendimento, esse discernimento que você tem que ter. Até onde é que é para eu lutar, até onde é que é para eu ir, quando é que é para eu parar. Quando eu estava a falar aqui no início, eu não sei se é para... Ainda estou aqui a ter um entendimento, entendeu? Se é para continuar a ler este livro para vocês, ou se eu devo partir já para as mensagens, ou como é que eu devo de administrar. Entende? Como é que eu devo de administrar, se é para fazer as duas coisas. Entende? Porque eu não quero estar a desagradar a Deus, entristecer o seu Espírito Santo, fazer coisas porque pronto, olha... porque é um cronograma. Não, Deus é muito fora da caixa, Deus é livre, Deus é muito maior do que os nossos cronogramas, Deus é muito maior do que as nossas agendas. Então, é isso, você tem que entender, há pessoas que não é, você pensa às vezes que é por causa da sua emoção, pensa que é para lutar e às vezes você fere-se e está a trazer batalhas para a sua vida que não é para si. Isto tem a ver com o que estamos aqui a ler. Continuando, mais uma vez Josias serve de exemplo aqui. Certa ocasião, o faraó Neco mobilizou o seu exército e Josias resolveu marchar contra ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe, por ordem de Deus, presta aqui atenção, por ordem de Deus, estava indo guerrear contra outra nação e que o rei de Judá seria destruído se interferisse. Então recebeu aqui um aviso, se interferisse que seria destruído o rei de Judá. Entretanto, Josias não lhe deu ouvidos. Oh meu Deus, isto é muito forte. Não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado
entrou na batalha. Então, ouviu uma mensagem e eu oro e profetizo que o Senhor possa sempre enviar os seus mensageiros e que nós possamos estar com os ouvidos, com os olhos espirituais abertos, atentos à voz do Senhor e discernir a voz de Deus, e que eu repreendo essas vozes satânicas, vozes do engano, vozes mentirosas, vozes que vêm para distorcer o seu caminho, para enganar você. Então, ele ouviu, aqui eu não vou condenar ele porque não sei o que é que lhe passou na cabeça, porque ele ia bem, não é? Ia bem, e ele não lhe deu ouvidos. Ainda se disfarçou de soldado e entrou na batalha, ou seja, ele queria ir guerrear à força. E Deus disse que não era para ele entrar naquela batalha. Então tenha muito cuidado, que nós possamos ter cuidado para quando Deus diz para não entrarmos numa batalha, não entrarmos. Que venha esta clareza, este discernimento de uma vez por todas em nome do Senhor Jesus no nosso espírito. Lá está, as raízes têm que estar limpas para que nós consigamos, e tem que haver sensibilidade no espírito para isto. Então, resultado, foi o que é que aconteceu dele desobedecer. Houve um aviso, se ele fosse que iria morrer. Resultado, foi morto ao ser atingido por uma flecha. O mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa, ou seja, ele fez coisas boas, fez coisas maravilhosas, acabou se envolvendo numa batalha que não era para ele, sem receber a aprovação de Deus para agir de forma isolada. Por isso, pereceu. Ou seja, ele foi para uma batalha sozinho e pereceu. Então, imagine, por exemplo, algumas situações, há uma intriga entre membros de uma família que não é sua. Olha, interessante. Por exemplo, isto é o exemplo da escritora, Viviane Martinelli, lembrando sempre que isto é o livro dela. Há uma intriga entre uma família que não é sua e você pensa que pode dar a sua opinião, ou um desentendimento no ambiente de trabalho que não lhe diz respeito, e de repente você faz uma avaliação sem ser solicitada ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesado ou lesada se insistir em uma guerra que não é sua. É isto, dar opiniões quando não são pedidas, entrar em famílias que não é nossa nas situações deles, e temos de ter muito cuidado com isto. Então, e eu já... Está a ver? Hoje já falei muito da minha experiência e ainda falta aqui um pouquinho, mas também não é muito. Por outro lado, a origem das suas feridas pode ser causada por outra pessoa. Provavelmente você já deve ter reparado no quanto podemos ferir e ser feridas por quem mais amamos. Seja por palavras, atitudes ou pela falta de ambas. E às vezes as pessoas pensam assim, é só porque quando abre a boca é que fere as pessoas. Não, às vezes o silêncio também fere as pessoas. Às vezes a pessoa está a precisar de ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra abençoadora, e às vezes você tem essa palavra para a pessoa e não a dá. E a pessoa fica ferida porque sabe que você tem algo para entregar e não entregou. Há também aqueles que nos atingem nos piores momentos e que parecem se alegrar em querer colocar o último prego no caixão. Isto é quando vem aquelas partes... Aqueles que nos atingem nos piores momentos, que parecem se alegrar em querer colocar o último prego no caixão. Quando Davi, humilhado, fugia de Absalão, que lhe havia tomado o trono, um parente de Saúl, chamado Simei, acompanhou a sua fuga, amaldiçoando e jogando-lhe pedras. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel. Parecia se alegrar com aquela perseguição. É aquela história de quando parece que um se vira contra si, os outros também se juntam contra si. Mas se Deus é consigo, toda a ferramenta preparada contra si não prosperará. As circunstâncias também podem ser a causa das suas feridas. O luto, a tragédia, problemas financeiros e o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo o que não esteja sob o nosso controle podem gerar profundo sofrimento. Tudo aquilo que não está às vezes no seu controle gera profundo sofrimento, mas quando você coloca o comando da sua vida, o controle da sua vida nas mãos do melhor piloto, do maior piloto, daquele que anda na direção certa, você está seguro. Descanse no Senhor Deus e Ele satisfará os desejos do seu coração. Isso sem contar com as tragédias mundiais e guerras entre nações, cujas as consequências são desemprego, fome, desvalorização da moeda e um aumento no custo de vida. Todos os países têm sofrido ao redor do mundo por situações semelhantes.
E Jesus foi muito claro a esse respeito, a dizer: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tenha bom ânimo, independentemente do que esteja a acontecer ao seu redor. Eu, por acaso, eu falou ao meu coração esta passagem ontem. Tenha bom ânimo, venham guerras, venha aquilo que acontecer. Se você tem Deus na sua vida, anime-se, Deus vai cuidar da sua vida, vai cuidar de tudo. A boa notícia é, existe cura para a sua ferida. O versículo de hoje nos ensina que o mesmo Deus que corrige é o Todo-Poderoso que cura. Aquele que permite a dor também é o médico que traz alívio, que contraponto. Pois é, parece uma discordância. Deus fere, mas Deus também cura. É como eu disse, Deus é amor, mas Deus também é justiça. A correção nas mãos do Senhor tem um propósito muito mais amplo do que somente o da disciplina. Mais do que apenas nos endireitar, Ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Amém? Então Deus quer curar você, quer libertar você, para que você seja um instrumento de cura e de libertação para outras pessoas. Eu vou repetir. Mais do que nos endireitar, Ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura aos outros também. Então que você possa exalar cura para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, em nome do Senhor Jesus, e estaremos juntos para a lição 26, se Deus quiser. Deus abençoe.